Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um CGS, conversa com a professora Geisa Saraiva. Eu sou ex-avaliadora do Enem e professora há mais de 25 anos, ensinando os jovens a conquistarem uma redação de sucesso. O tema do nosso encontro de hoje é justaposição. Você sabe o que é a justaposição e por que a justaposição é um problema na redação? Muitas pessoas escrevem da mesma forma que falam. E quando elas fazem a transposição daquilo que falam para a escrita, elas podem ter exatamente o problema que nós chamamos de justaposição. E quais as consequências quando eu cometo a justaposição no meu texto? Eu não só crio períodos muito longos, mas eu também posso perder a linha de raciocínio. Imagina uma pessoa que chega para você, vai conversar com você e fala, vai te passar uma informação que você está interessada e ela começa propondo que vai falar sobre isso e fala e nunca termina aquele raciocínio. Geralmente ela faz isso por quê? Porque não só na fala ela produz o problema da justaposição, mas provavelmente também na escrita ela faça a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso a justaposição. Vamos compreender aqui na prática o que é a justaposição e por que ela é um problema na hora de eu construir a minha redação. A justaposição é um problema na redação? Sim, tá? E, ó, ficaram com dois nas ali, gente. Perdoa aí a técnica, tá? A justaposição é um problema na redação e ela vai descer a sua nota na competência 1. Você deve lembrar, se você não sabe, que cada competência, são 5 competências em que sua redação é avaliada. E cada competência da redação vale 200 pontos. Então, é na competência 1 que o avaliador vai observar se você comete problemas de justaposição. E, é claro, se você tem esse problema na escrita, você deve evitar, porque isso desce a sua nota. O que é a justaposição? A justaposição é um problema de natureza sintática. Como assim natureza sintática? É estrutura sintática. O que é estrutura? Todo texto, na verdade, ele é uma estrutura. Então, ele é organizado por parágrafos. E cada parágrafo, ou seja, tem uma ideia central, um tópico frasal, que você desenvolve ali e vai fazendo o encadeamento para as próximas informações que você vai apresentar no seu texto. Inclusive, gente, para evitar a justaposição, é importante, antes de tudo, que eu planeje a minha redação. Por que o planejamento é essencial na hora de escrever a redação? Porque ele afeta todos os demais processos. Ele vai afetar os argumentos que você vai apresentar, o repertório que você vai selecionar ali para o seu texto e, consequentemente, também a sua proposta de intervenção. Então, por isso que é importante você o quê? Planejar a sua redação. Porque quando eu não planejo a minha redação, o que acontece? Eu corro um grande risco de me perder, de propor algo e falar outra coisa. O planejamento, portanto, é o primeiro passo que você deve observar após ler a proposta da redação do Enem. E lembrando que na proposta da redação do Enem, você tem o quê? Os textos motivadores para você se inspirar para falar do tema que é ali proposto. Então, a justaposição é esse problema de estrutura sintática, quando as coisas não estão no seu devido lugar. Tá? E quando você pega muitas orações independentes, o que são orações independentes num conceito mais palpável? É quando eu tenho uma informação que por si só, né, ela já diz algo e pede para que eu pontue após essa informação. Ou um ponto ou uma vírgula, que são, na verdade, essas duas pontuações são, na verdade, o calcanhar de Aquiles dos candidatos na redação. Tá? Então, quando eu corrigia as redações do Enem, o que eu observava? Ou o candidato colocava ponto onde não devia, ou colocava vírgula onde devia, ou não colocava nada. Então, tome cuidado com essas situações, tá? Porque quando
eu cometo a justaposição, eu construo geralmente períodos muito longos. E quando eu construo períodos muito longos, provavelmente eu vou me perder, se eu não tenho a habilidade, eu vou me perder na linha de raciocínio. Então eu devo evitar essa situação na minha redação. E por que a justaposição é um problema? Porque quando você constrói períodos muito longos, tá? Você vai perder a sua linha de raciocínio e você vai, inclusive, comprometer a clareza do seu texto, a leitura do seu texto. Por quê? Porque tudo vai ficar confuso, embolado, desorganizado ali e o avaliador não vai compreender qual é a sua ideia no seu texto ou em cada parágrafo do seu texto. Então, evite essa situação para você não perder a sua linha de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Além de você comprometer, tá, a redação, a leitura da sua redação e, consequentemente, você desce a sua nota na redação, uma forma de você evitar a justaposição é construir períodos mais curtos. Mas, tá, e quando eu construo períodos mais curtos, inclusive, eu tenho menos chances de errar na pontuação. Mas eu quero fazer uma observação aqui em relação a períodos mais curtos, tá? Quando você construir períodos mais curtos nos seus parágrafos ali da redação do Enem, você deve se atentar que nenhum dos seus parágrafos deve ter menos de 3 linhas. Por que nenhum dos seus parágrafos deve ter menos de 3 linhas? Porque um parágrafo com menos de 3 linhas, ele é considerado um parágrafo embrionário. E isso também desce a sua nota na redação, numa determinada competência, que eu vou falar em outros momentos sobre essas questões com vocês, tá? Então, ao construir períodos mais curtos, lembre-se, tá? Organize as informações, organize o que você vai dizer em cada parágrafo, mas também lembre-se que o seu parágrafo não pode ter menos de 3 linhas, porque ele vai ser considerado um parágrafo embrionário e você vai perder ponto também na sua redação. Além disso, tá? Vamos ver uma situação de justaposição para você entender na prática o que é a justaposição e verificar, pensar e refletir se você comete essa situação na sua escrita. É importante, gente, que vocês treinem a redação, tá? Porque quando você treina a redação, você evita a justaposição. Então, você vai escrever, você vai ler o que você escreveu, porque você vai observando, opa, mas parece que está faltando alguma coisa aqui na escrita. Provavelmente essa alguma coisa ali na escrita deve ser um ponto ou uma vírgula que precisa ser pontuada para dar a sequência, a cadência correta, dar fluência ao seu texto, organizar as suas informações. Veja esse exemplo aqui de uma pessoa que realizou o texto falando sobre a questão da alta da inflação. Primeiro, ela começou o parágrafo dela falando assim: a alta da inflação é uma das causas, e colocou uma vírgula ali. Tá vendo que esse xizinho em vermelho é onde eu vou mostrando que tem problemas de justaposição. Por quê? Nesse caso aqui, ela nem terminou a ideia dela, porque quando eu falo que a alta da inflação é uma das causas de quê? Tá vendo? A própria informação colocada ali já pede um complemento nessa ideia. Então a pessoa não finalizou ali e fez o quê? Colocou uma vírgula. Deveria ter uma vírgula ali? Não. A pessoa deveria ter terminado a linha de raciocínio dizendo que a alta da inflação é uma das causas de quê? Qual é a causa, uma das causas da alta da inflação? E aí nós vamos verificar logo mais esse raciocínio que foi reformulado e reorganizado para evitar a justaposição. E aí ela continua depois da vírgula. Quando a pessoa não tem dinheiro, tá vendo que ela já está trazendo uma outra informação na sequência? E ela colocou uma vírgula antes, quando ela deveria ter dito qual é essa causa, né? Ou seja, qual é a consequência da alta da inflação, colocado um ponto e aí depois na sequência continuar dentro desse parágrafo dizendo essa outra informação. Quando a pessoa não tem dinheiro, porque a alta da inflação está relacionada a poder aquisitivo, a dinheiro, né? Então, quando a pessoa não tem dinheiro para comprar produtos básicos, se sente impotente, o que pode provocar problemas emocionais. Ok, tudo bem aí.
Tá? Então, ela está falando assim, que quando a pessoa não tem dinheiro para comprar produtos básicos, ela se sente impotente, o que pode provocar problemas emocionais. Sim, é uma situação que acontece, é uma realidade, é palpável, constata-se essa situação no dia a dia? Sim. Tá? Então, não tem problema nenhum. O problema é que ela fez o quê? Ela colocou uma vírgula ali onde não deveria. Por quê? Porque ela vai falar de uma outra coisa. Ela deveria ter colocado ali um ponto, tá? E ela continua. Quando não tratada, em alguns casos, a vítima que é da inflação, pode tomar medidas drásticas como suicídio. Aqui tem outros probleminhas de pontuação que precisam ser resolvidos. Então, esse é um exemplo de justa posição. Quando você vai colocando na sequência várias orações independentes, e criando um período longo que se perde na sua linha de raciocínio. E como é que eu posso corrigir essa situação? É o que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, corrigindo aquele exemplo anterior. Então a primeira coisa, né, ou seja, é dizer qual é essa causa que a pessoa não disse. Então a alta da inflação é uma das causas da depressão? Provavelmente, porque muitas pessoas ficam depressivas quando não têm dinheiro. Então, ela vai relacionar que a alta da inflação é uma das causas da depressão e vai mostrando por que isso acontece. Só que agora, de uma forma organizada. Então, ela fez uma afirmação dizendo que a alta da inflação é uma das causas da depressão, e aí, sim, ela vai seguindo a linha de raciocínio, criando um todo organizado, dando sequência ao seu texto, dando, portanto, sentido e coerência a ele. E aí ela continua. Quando a pessoa não tem dinheiro para comprar produtos básicos, ela se sente impotente. Provavelmente. Eu, por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa, se eu não tenho dinheiro, eu me sinto impotente, frustrada. Provavelmente, tá? Porque essa é uma sensação ruim, porque eu estou trabalhando questões emocionais. E aí ela continua. O que pode provocar, ela não está afirmando, pode provocar. Tá vendo como ela vai organizando? Quando a informação está organizada, fica clara e o avaliador vai entender qual é o raciocínio da pessoa ali no parágrafo. Então, quando a pessoa não tem dinheiro para comprar produtos básicos, ela se sente impotente, o que pode provocar problemas emocionais. Se não tratada, ela está retomando a pessoa, tá vendo? Ó, se não tratada, em alguns casos, não são todos, tá? Em alguns casos, aí ela organizou a informação. Em alguns casos, a pessoa pode tomar medidas drásticas. E ela coloca um exemplo, como o suicídio, tá vendo? Aí ali ela pontuou tudo certinho, como deve ser. Então, uma forma de você evitar a justaposição é você treinar a sua redação. Pegue um tema, tá? Escreva sobre ele, mas antes de escrever sobre ele, planeje quais são as informações, levante informações sobre o tema, um repertório, tudo, tá? Como você vai apresentar esse tema para a banca, como você vai, quais argumentos que você vai selecionar, qual o repertório, ou seja, o argumento de autoridade ali, o repertório, você vai mobilizar para mostrar, não, eu sei do que eu estou falando, olha, de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, de acordo com as estatísticas, quando você vai usar esses tipos de argumentos, esse tipo de repertório aqui, ó, de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, de acordo com a pesquisa tal, isso se chama argumentos de autoridade. E é uma forma, é um repertório que você pode utilizar na sua redação sem problema algum, tá? Por quê? Porque você vai mostrar para o avaliador que você sabe do que você está falando, que você planejou a sua redação. É claro que na hora de você planejar a sua redação, você pode e deve, na verdade, ler todos os textos motivadores, mas não deve, entretanto, copiar, tá, literalmente as ideias daqueles textos motivadores que são apresentados na proposta do Enem. E se você quer saber mais sobre este assunto e outros relacionados à redação do Enem, se inscreva aqui no canal e também participe do nosso workshop Caminho para a Redação Nota 1000, que vai acontecer no dia 1º de setembro, às 20 horas, horário Brasília. Para se inscrever, clique no link da bio que está no meu Instagram e você vai
ter uma redação de sucesso, passar no Enem, conquistar o seu sonho, ajudar seus pais, se realizar pessoal e profissionalmente. E por hoje é isso, pessoal. Até mais!